Bom, vamos recapitular da semana passada. O que nós falamos semana passada? Sem cola, sem cola. Não pode colar. Colou, não? Você falou do significado do Espírito Santo. O que é o Pentecoste? O que é o Pentecoste? Mas quando a gente fala Pentecoste, o que vem na sua cabeça? Vou falar algo. Isso é... Quando... O Ney falou também, né? Uma coisa que é normal a gente pensar, o Pentecoste é falar em língua. Só que a gente viu que o Pentecoste nada mais é do que uma festa que acontece 50 dias depois da colheita dos pães asmos ou da Páscoa, né? Só que foi nesse dia que Deus escolheu enviar o Espírito Santo para fazer o quê? Para pegar o povo de Deus e fazer dele o quê? O corpo de quem? Então, o Pentecostes só foi o dia, não é é que a gente fala Pentecostes é a descida, porque caiu exatamente nesse dia. Então o Pentecostes é isso, é a vinda do Espírito Santo como promessa do quê? De quem? De Deus para quem? Para Jesus. E quem que fala que essa é a profecia que se cumpre? Joel. Pedro ele vai interpretar Joel. Fala, ó, assim disse o profeta, né? Nos últimos dias enviaria do meu Espírito sobre toda a carne. Então a gente viu o início do Pentecostes. O que ele fez com a igreja? Ele fez com que os cristãos se tornassem corpo de Cristo. Ele foi dado uma vez por todas, lá no início já quando ele desce. Isso não quer dizer que ele não está mais aqui, ele está aqui, né? Respondendo, acho que o Walter perguntou semana passada sobre então o batismo no Espírito Santo, né? Aí a Letícia lembrou eu ontem que a gente vê, rodopiar, não, mas também não é você falar, não existe nenhum tipo de sentimentos e emoções envolvidos nisso, porque a gente tem claramente um livro que tem 150 textos, salmos, que ele vai te dar emoções diversas, né? Então o Espírito Santo não é a ausência de sentimentos e emoções. Os cristãos eles são tomados pela glória de Deus, pelo amor a Deus, pelo temor. Eu acho que o batismo do Espírito Santo isso mesmo, é você reconhecer, você sentir que você tem o amor de Cristo, você reconhecer que você vive naquela palavra. Eu acho que isso já é. Nas últimas aulas a gente falou o que é o batismo. O batismo é imersão, né? Significa o quê? Imergir. Não, eu falo o batismo de criança, mas o sentido de batismo é ser tomado. Por exemplo, Jesus falava, é o batismo com fogo. Que ontem a Letícia estava escutando, acho que a Nívia Soares, quem conhece a Nívia Soares? E ela orando, batiza-nos com fogo, aí a Letícia falou, ela não sabe o que ela está pedindo. Porque Jesus fala, o que está para vir por mim, vocês não têm condições. E essa moça estava orando, batiza-nos com fogo. Não, batiza-nos com graça e misericórdia. Então o batismo do Espírito Santo é o que? Faz com que nós nos tornemos membros, né? Depois, como um sinal externo, o cristão ele é batizado, aspergido, né? Tem aquele vídeo daquele padre lá que ele enfia a cabeça daquele povo de cabeça, entendeu? E aí tem uma aspersão mesmo, né? O sinal externo, é um sinal externo, né? Tem o caso de Felipe, o eunuco, não dava para ele mergulhar, não era o Rio Jordão, era uma água corrente, alguma mina, alguma coisa, que ele asperge, não é é o simbolismo, né? Então é isso, a vinda, o Pentecoste. Aí o que nós vamos ver agora? O efeito do Pentecoste na vida da igreja, que a Lina ela deu um spoilerzinho aqui a respeito da comunidade, né? Isso tudo é com o Espírito Santo. Vocês vão ver que sem Deus, nada podemos, nada. É impossível ter amor ao meu sentir a ele se eu não tivesse sem o Espírito Santo. Às vezes a nossa mente ela fica organizada, mas eu vi uma
E aí você vai aquela notícia que não te choca mais, né? Você não sente mais a dor daquela caminhonete. Então, assim, eu preciso, como corpo de Cristo, né? Sentir o meu irmão, sorrir com o meu irmão, chorar. Olha, tá sofrendo, eu tô sofrendo junto. E às vezes a gente perde isso, porque nós somos cauterizados, né? Com tanta notícia e tal. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa sensibilidade, essa compaixão, esse amor, né? E é só os conselhos que Só. O nosso coração, a Helena falou a mente, e o nosso coração também. Sim. Ele é pedra, ele se torna uma pedra. É por isso que falei, darei um coração de carne, porque o nosso coração é de pedra. Então a gente não se assusta quando a gente vê na TV o caso de Suzano, 2 jovens fazendo aquilo lá, porque o ser humano, ele é mau. E a gente vê tanto assim que a gente nem... E isso eu vou falar não somente o motivo que é o nosso coração ruim, mas da mídia, no sentido que comecem a reparar, quando eles lançam uma mensagem, essa notícia, aconteceu isso, daqui a pouco eles falam futebol. Eles intercalam sentimentos. Eles dão uma notícia ruim para você, daqui a pouco eles falam uma notícia boa. Uma notícia ruim, porque aquilo lá não vai te dar mais um impacto. Aquilo lá, você ficou, daqui a pouco você está entorpecido. Somente. Então você vê o que for, né? Quem sabe aqui dos 5.000 cristãos que foram mortos na Nigéria? A mídia não vai querer falar isso, está acontecendo. Não vai. Mas os 2 menininhos ali falou, tem que falar realmente. O ataque contra uma mesquita muçulmana, eles falam, mas não falam dos cristãos perseguidos e mortos. De tradutores, nessa semana, tradutores da Bíblia que foram mortos lá na África. Mas enfim, então nós vamos ver a necessidade do Espírito Santo. É Ele que nos vivifica, que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer os 2 pontos, tá? A introdução. Vamos ler Atos capítulo 2, que é o texto base, do verso 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Todos acharam? A minha versão pode ser um pouco diferente, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então Lucas Lucas ele vai dar o relato já do início da igreja cristã, como ela era. Vamos lá, a introduçãozinha dele aqui, ó. Tendo primeiramente descrito em suas próprias palavras o que aconteceu no dia de Pentecostes e fornecendo a seguir uma explicação disso através do sermão cristocêntrico de Pedro, Lucas nos mostra agora os efeitos do Pentecoste, dando-nos uma linda descrição da igreja cheia do Espírito. É óbvio que a igreja não começou naquele dia. Quando que a igreja começou? Quem sabe aqui? A igreja começa quando Deus chama um pagão, juntamente com seu sobrinho. A igreja começa ali. Na verdade, quando a gente olhar já em Adão, Deus já fala da descendência. A igreja começa em Adão? Não. Começa em Abraão. Só que a gente vê, quando a gente vê sobre remanescentes, ao povo remanescente, é o que? É um povo que Deus guardou, preservou, exatamente isso, Nunes, preservou ao longo da história. Então a gente vê, Deus poderia ter matado Adão e Eva. Não, da sua descendência vai vir a semente, tarará. Aí vem para, se eu não me engano, Jafé,
não me engano, depois eu vou corrigir se eu estiver errado. Aí vai vir Noé, depois Sem, Cã e Jafé. Aí Deus vai abençoar, um vai ver o pai pelado lá na caverna, Noé vai amaldiçoá-lo, se eu não me engano é Cã, né? Depois ele abençoa Sem e Jafé, se eu não me engano é o Jafé. Aí de Jafé vai passar Enoque, aí vai vir um cara lá chamado Abrão, só Abrão. Aí Deus vai fazer uma aliança com ele, aí dele vai vir Isaac, ele vai tentar ajudar Deus com Ismael, Deus fala, não é assim. Mas Deus abençoa Ismael por amor a Abraão. Aí vem Isaac, aí vem Jacó vem os filhos, e dentre os filhos de José vem mais 2. E Jacó fala, são meus agora. Aí se tornam as 12 tribos. Deus, aí de uma dessas tribos vem Davi, Salomão, que é a descendência de Judá, dos filhos de Jacó é Judá. Aí vai vir Davi, Salomão, aí a descendência de Jesus. Então você vê ao longo da história como Deus preservou a descendência, a remanescente, né? Depois a gente vai ter o caso de Elias lá contra os falsos profetas, que Elias vai falar, Senhor, só sobrou eu aqui. Eu mantive um remanescente. E ele não sabia. Deus, ao longo da história, tá? Então a igreja começa lá em Abraão. Deus vai guardando, Deus vai direcionando, né? Deus vai abençoando, porque ele tinha uma promessa. Então ali começa a igreja, não é na vinda de Jesus. A vinda de Jesus é a revelação da salvação, como está no todo o Antigo Testamento. Agora, aquilo que estava como símbolos, agora se faz presente, né? E se torna um corpo só. Essa é a igreja. Aí, debaixo de Jesus, Abraão também creu em Deus. Iria vir, lembra quando ele vai matar Isaac? Não, mas Deus vai prover um cordeiro. Já está falando lá 3.000 anos antes de Jesus. Jesus é a revelação do Antigo Testamento. Toda a simbologia, o templo, o Santo dos Santos como uma entrada, tinha uma entrada só. Os sacrifícios, tudo isso a respeito de Jesus. Isso é perfeito, né? Perfeito. Você está falando do cordeiro que Sabe o que eu acho interessante? E a descendência, né, de Jesus, mas não é assim, não é Maria que entra. Maria só tem, é José, Não, é Maria. mas assim, a descendência, tipo assim, é bem Jesus. Só que quando a gente olha a genealogia, é José, esposo de Maria, que entra. Então, mas Mateus, se eu não me engano, Mateus ele vai falar dos homens, mas é Lucas que vai falar Maria, porque é de Maria. Aí ele fala de Maria, vai ter essa descendência. Ah. Tipo, Davi. Aí vem, você está falando da descendência. Só que quando vem, não é tipo os pais de Maria, é José. Vem a descendência de José. É impressionante. Então, mas Acho que é para unir mesmo. José é o padrasto, né? Vem de Maria. Maria também ela é descendência de Davi, porque ela também vai fazer o recenseamento. Ela vai lá, voltar lá em Belém, na mulinha lá, e lá ela vai ter Jesus, porque ela tem que dar. Eu sou dessa descendência, eu venho dessa família, porque ela é família de Davi. Mas aí o que eu acho interessante é o quê? Deus comigo para não deixar José, tipo assim, jogada, foi só uma era de Maria. Ele colocou José na descendência. José é um grande homem de Deus. Né? Existe muitas vezes os católicos mesmo. Maria nunca fala de José. Aí quando você olha lá na descendência, lá, ó, Mateus versículo 16 aí falar. E Jacó, José, que é o Jacó, né? Mas é da descendência, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então quer dizer, ele entra na descendência. Coloca. Maravilhosa. José é importantíssimo, né? Então, tem 4.000 anos pelo menos a igreja. Né, tem o caso de uma igreja lá que o pastor pede para uma moça lá. Fala sobre, vai lá em casa, estuda sobre a história da igreja, quando ela começou, né? A história dela. Então, tá bom. Aí vai a menina durante a semana na casa dela. Ela estudou, falou, não, então estou pronto, eu vou lá ensinar na escola dominical. Nosso pastor nasceu em 1967. Não é isso que ele queria.
Não é, a história da igreja não começa com a gente aqui no Quênia, não. Começa com o Simonton vindo dos Estados Unidos para o Brasil e trazendo a igreja presbiteriana. É muito, mas é 4.000 anos antes, lá atrás. Tem muita história. Muito sangue foi derramado. Tem até uma frase que fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então ela começa 4.000 anos antes, até os tempos de Abraão. O que aconteceu no Pentecoste foi que o remanescente do povo de Deus tornou-se o corpo de Deus, cheio do Espírito. Quais foram então as evidências da presença e do poder do Espírito Santo? Lucas vai descrever para nós, né? Então a gente viu sobre o que é e agora os efeitos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro ponto, é uma igreja que aprendia. A primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Poderíamos dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera e havia 3.000 alunos no Jardim da Infância. Depois vai ter mais 5, vai para 8.000 e a igreja começa a se expandir. Então o primeiro sinal de uma igreja cheia é que eles perseveram no ensino apostólico. Isso aí é fundamental. O primeiro sinal. Eu sou cheio de Espírito Santo. Ele vai falar isso aqui, eu sou cheio de Espírito Santo, mas a letra mata. Quem nunca ouviu? A letra mata. É o Espírito que vivifica, né? Ele utiliza um texto bíblico para contradizer o próprio texto bíblico, né? Vamos continuar porque é isso que a gente vai falar agora. Vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são mutuamente compatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem nunca ouviu? Não preciso a lei mata, a letra mata. Eu preciso só do Espírito Santo. Quem nunca? Eu vim de igreja pentecostal, eu ouvia muitas vezes. Não preciso, a lei mata. A lei é pesada. Só que a gente vai ver que o sinal de uma igreja, quando a gente vai falar sobre a igreja cheia do Espírito Santo, é o que eles estão usando hoje em dia, né? Uma igreja saudável. Uma igreja saudável nada mais é do que uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Que vai perseverar nas doutrinas dos apóstolos, e não é esses nossos apóstolos não, viu? Piniquins aqui não. A Bíblia vai falar muitos apóstolos, porque apóstolo na sua essência, o termo é enviado. Nós somos apóstolos, se nós pensarmos dessa maneira. Só que quando se dirige aos... Quantos apóstolos Jesus teve? Todo mundo é isso. Vai, 12. 13. Paulo chega depois. Lembra que Judas, ele vai lá e se mata? Aí Pedro fala, convém-nos, né? Aí ele vai citar um Salmos, que é uma profecia. Aí eles vão escolher quem? Matias. Aí se torna novamente 12. Só que quem vem depois? Paulo. São 13 apóstolos. Ele vem no último instante. No último instante ele vem Paulo. E ele é dentre os apóstolos ali, ele é o que foi para o mundo inteiro praticamente. Então esses nossos apóstolos, a gente já ignora por causa dos ensinos, né? Agora tem a apóstola da luz, né? Uma moça, uma jovem. Tem o de sempre, o Valdemiro, né? O outro lá da... Apóstolo Sol. Sim. Aqui o já está cheio de apóstolos, né? Mas manda esses apóstolos fazer o que Paulo fazia. Então, aí que entra... Ele só quer fazer a parte boa, né? Mas não quer Ele só quer a parte boa. Ó, eu já estava me preparando para entrar nisso só para dar uma pinceladinha. Nossa, já quase 10 horas, não terminou o primeiro ponto. O apóstolo, lá os apóstolos de Jesus, eles eram revestidos de tal autoridade, é bem diferente dos de nós agora, tá? De tal autoridade que o que eles falavam e ensinavam era o próprio Cristo ensinando. É por isso essa autoridade apostólica. Então, quando você vê eles falando, Pedro falando de Joel, ele dando a interpretação, porque ele está cheio do Espírito Santo, e ele está afirmando
que aquilo é a interpretação correta. Então, quando os apóstolos faziam sinais, é porque foram dados aos apóstolos como um sinal da autoridade que tinha sobre eles. Então, por isso que passavam na sombra de Pedro, para que eles reconhecessem a autoridade de Pedro. Por isso que Paulo vai orar, vai vir o Espírito Santo e acontece tudo aquilo como um sinal da autoridade. Lembra que os judeus pedem sinais? Os gregos vão pedir sabedoria. Depois Paulo vai falar, esses são sinais da apostolicidade, se eu não me engano, fala assim: eu sou um apóstolo de Cristo. Como sinal disso, anda, levanta e anda. Paulo tem autoridade para falar para imitar ele? Como? Paulo diz para ser imitador. Uhum. Ele tem autoridade. Sim, ele é um apóstolo. Esquece esse conceito de apóstolo que a gente tem, Valdemiro. Isso. Esquece, é um apóstolo, é o próprio Cristo falando. É isso que ele Ainda fala, como eu sou de Cristo. Você ouve hoje desses apóstolos. Ah. Me segue. Ouve Não. Eu tenho autoridade para isso. Eu não acredito. Não, você está certinha, não tem autoridade. Não acredito. Eles têm tão pouca autoridade, primeiro que não existe mais apóstolos, tá? Esses apóstolos que nós conhecemos hoje é bem recente. Durante a igreja sempre reconheceu os 13 só. Acabou, todo mundo sabia. Depois vem os bispos, os pastores, os diáconos, os presbíteros. É bem recente apóstolo. E outro motivo, os ensinos se contradizem. Eles mesmos. Um dos sinais de ser apóstolo, por isso que eles vão escolher Matias. Tinha que estar junto lá desde sempre. Tinha que ter visto Cristo ressurreto. O Valdemiro viu Jesus Cristo ressurreto? Quem mais? Tem um monte de apóstolo aí, né? Tem um monte de apóstolo. Se questionar eles assim, se fosse questionar, ele ia falar que teve um encontro, que viu quando eles aceitou Jesus, né? Sabe qual que é o argumento deles? Eles tiveram sonhos. Eles viram um sonho. Isso é complicado, né? Isso é complicado. E o pior é que os sonhos são contra a palavra de Deus também. Ou seja, os caras não têm para onde correr. Eles sempre vão negar as escrituras. Eu não vou entrar em detalhes sobre o Novo Testamento ser formado, a autoridade apostólica. Senão vai dar corda pra caramba isso aí. Mas é totalmente diferente a autoridade. Eles chegavam, hoje como desculpa eles falam, você não creu. Né? Eu profetizei, não aconteceu porque você não creu. A gente joga o problema pra você. Eu não consigo realizar, mas vai pro seu problema agora. Então, esses primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo que os apóstolos falavam, era o próprio Cristo falando. Porque a autoridade foi dada. Cristo não comissiona eles. Toda a minha autoridade foi me dada. E ele vai passar essa autoridade para os apóstolos. A autoridade de um pastor reside aonde? Na pregação fiel da palavra de Deus, somente isso. Quando o cristão está aqui pregando fielmente a palavra de Deus, a gente tem que ter a concepção de que é o próprio Deus falando por meio da palavra. Essa é a autoridade de um pastor, somente essa. Se ele está aqui, igual tem muitos aí que fazem, é famoso na internet, contando piada, dando risada, esquece. É isso aí mesmo. Que todo mundo é famoso. Não abre a palavra de Deus, não está expondo a palavra de Deus. Ele nem abre, ele conta piada. Falar que é pastor, desculpa, não é pastor. Ou aquele que só vai pedir dinheiro, ou aquele... E tem aqueles que vão abrir a palavra de Deus. Não estamos sendo usados nada pelo Espírito para nada. O Espírito Santo ele vai abençoar a palavra. Você não viu a outra lição do Fábio? Que a graça só está na palavra do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo que está pregando, falando, A necessidade. não vai adiantar nada. É revelação da palavra, porque às vezes você está vendo bom quando contínuo, porque você não tem onde fugir, tá? Então é aquilo que está na palavra. Aí, às vezes você está aqui e Deus está falando com o outro rapaz, com nossa, parece que passou essa vida, muita coisa na minha vida. Porque é tudo aquilo, mas não é, é a palavra. É que está revelando, é a palavra. Então o Espírito Santo revela também. Não é o termo revelação, é iluminação. Mas é como se fosse. Iluminação, o Espírito Santo vem, você estava sempre ali.
Deus fala com você aqui no... E tem uma outra questão que é o quê? Vai ter o pastor que conta piada, vai ter pastores que eles vão abrir a Bíblia, por exemplo, Valdemiro, para pedir dinheiro, leu Pedro e que Pedro pescou 153 peixes. Ele vai usar. Deus está falando? Por quê? Porque Deus vai falar no sentido que Ele falou. Não adianta eu vir aqui pegar um texto e fazer uma distorção. Isso aí, Deus. Não é Deus falando. Por mais que Ele está lendo um texto bíblico, Deus ele vai falar aquilo que Ele quis falar. Não adianta só o pastor vir, ler, só que não é aquilo que Deus queria. Não é o sentido que Deus deu. Deus ele só fala por meio da palavra. É por isso que eu oro muito pelo pastor Cristo. Para que Deus conceda sabedoria, iluminação e correta interpretação. É a própria palavra de Deus que está sendo exposta. E a gente precisa resgatar a igreja. Pode até a gente contestar algumas coisas, as pessoas às vezes não gostam, mas infelizmente a gente tem que ouvir. Eu, sinceramente, eu fui 20 anos na igreja e não pedi nada. Eu só frases feitas, frases perfeitas. Autoajuda. Isso. Aqui eu estou aprendendo o que é uma palavra de Deus, porque eu estou ouvindo a palavra. Você entendeu? Pode até falar, mas eu não gostei. Mas você está ouvindo. E o Espírito Santo vai você. Daqui a pouco a gente vai fazer igual os reis do Antigo Testamento que pagava falso profeta. Né? Vinha Elias e falava, Deus vai detonar tudo aqui, vai acabar com tudo isso aqui. Aí eles molhavam, a gente fala molhar, né? Pagava a mão de falso profeta para ele vir falar. É o que está acontecendo. Não é o que Deus está falando. Eles vão falar que é Deus, mas não é Deus. Sabe aonde? É, que eles pagavam. Eles jogam Jeremias no buraco. Sempre foi, não há nada de novo. Então, quando a pregação fiel, na sua interpretação fiel, é exposta fielmente, Deus abençoa. Aí que começa a transformação. A mente começa a abrir. A mente da gente parece que estava fechada. É sobrenatural. Isso. Porque a palavra de Deus é sobrenatural. Você começa a entender tudo, porque eu também fiquei 3 anos na igreja pentecostal, mas não se comparar uma coisa com a outra, não se compara. Você começa a entender mais, você começa a perdoar mais, porque aí você entende o significado. Você começa. Você saiu, é isso, é momento, é emoção. Quando eu fiz uma coisa, eu tô lá, eu também era hoje eu vejo que tem vergonha, mas eu vou fazer o quê? Eu vou frente. E Deus abençoou você lá. Ore para que Deus abençoe o pastor, arrependa lá e comece a pregar. Porque é o que está acontecendo. Por exemplo, a gente falou da semana lá no Presbiteriano de Pinheiros, que teve aquelas palestras, pregações, e que a maioria vieram de onde? Pentecostal. Está todo mundo cansado. Lelo, conversa, vitória. O cara não tem vitória, a experiência não tem vitória sem. Não acontece. Dei a minha casa, não vem. Porque não é a palavra de Deus. E Deus vai julgar aqueles ali. Terrivelmente. É aquele negócio de Deus. Sim. Deus não está interessado aqui na terra, Ele é espiritual, né? O reino. Sim, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois todas as coisas. São as pessoas que estão santificando a vida como Jesus, tá? E o que aconteceu? Pessoas aí que estava lá, um monte de não é mais que uma igreja pregação lá não tem presbiteriana, no Brasil tem só aquela renovada, aquela coisa. E eles estão sedentos, a gente não aguenta mais, a gente precisava de uma igreja que pregasse a palavra positiva, que tivesse, nossa, não vou fazer. E é tão interessante que a hora que a gente vê uma pesquisa, nossa, a igreja cristã está aumentando. Não está aumentando. Ela está inchando, só que está acontecendo um movimento contrário, porque Deus, pela graça dele, tem levantado. Aí, lembra o remanescente? Porque se fosse dado a nós mesmos, a igreja tinha acabado, sinceramente. Se o poder estivesse residindo na igreja, já tinha fechado, como já fechou muitas. Na Europa, lá que fala, né? Só na Europa o que aconteceu? A pregação muito pesada.
1 hora é muito tempo, volta para 10 minutos, faz um devocional só. A igreja começou a morrer. Morrer espiritualmente. Hoje, vai lá, é bar, teatro e mesquita. É isso que tá. Morreu a igreja porque, na verdade, as pessoas, a palavra parece que não estava interessando mais as Aham. pessoas. Porque eles falam assim, mas tem uma pregação muito dura. Mas tem uma pregação muito chata. A pessoa quer não é. Você entendeu? Que eu me satisfaço. Mas não é Mas é a pessoa que entra na igreja, chegar aqui com o pastor fala o problema que ele está passando, ele está Aí a gente vai entrar numa outra questão agora sobre o misticismo. misticismo. Vamos lá. Então, senão, nossa, falta. É que horas? É 10h15? Nossa, 10 minutos, meu. Não vai nem o primeiro ponto. Então, o anti-intelectualismo, né, ou seja, aqueles que falam só o Espírito, nada da palavra de Deus, e o Espírito Santo ser cheio, é o oposto. Porque você vai ver que esses homens, eles perseveravam na doutrina, eles estavam sendo ensinados a palavra de Deus. Então tinha que ter a palavra de Deus, e eles eram abençoados, eram cheios do Espírito Santo. Vamos lá. Esses primeiros discípulos também não pensavam que, devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor de que precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receber instruções, e nisso perseveravam. Ou seja, eles respeitavam os apóstolos, né, como enviados de Deus, autoridade apostólica. É o próprio Deus falando, porque Jesus instituiu eles, a minha autoridade. Agora vocês vão curar, vocês vão... Se vocês fecharem o céu, está fechado. Se vocês abrirem, vai ser aberto. Tal autoridade que era eles. Só que não muito tempo depois, aí vem o apóstolo que fala que ele é o abortivo, né, que é o último, que é o derradeiro, foi pego no segundo tempo. O que vai acontecer? Quem que esse apóstolo vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que estava, ao contrário do que estava acontecendo aqui. Aqui eles respeitavam Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos. Só que depois, anos depois disso aqui, já vai começar a dar problema. Quem lembra desses problemas na igreja? Eu vou citar e vocês vão captar. E eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vamos lá, 1 Coríntios 3. Eles achavam que eles eram tinha que seguir. Não esperava ninguém. Isso aí é da ceia, mas é respeito da... Eles não respeitam... Vamos ler que eu vou te explicar. Olha só, 1 Coríntios 3, do 3 ao 10. Eu vou lendo, porque senão a gente não termina, hein? Vou ler o primeiro verso, capítulo 3 ao 10. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, não muito tempo depois, aí os irmãozinhos, que era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja madura, aí começa a picuinha lá, eu não aceito a autoridade de Paulo. Aí tem a panelinha dos Paulo, aí se forma a panelinha do Apolo, e vai ter uma panelinha que é a pior de todas, a panelinha de Jesus. Por quê? Porque a de Paulo e a de Apolo ainda reconhece a autoridade do homem. A autoridade de Jesus, ele não vai reconhecer de ninguém mais. Só Jesus. Aí eles ignoram a autoridade apostólica, que nos apóstolos repousa a autoridade de Cristo. Então pode ver, não é muito tempo depois
lá de Pedro, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam assentados. Alguns anos depois já virou panelinha. Olha o que é a igreja. Essa igreja de Corinto dava dor de cabeça para o Paulo. Dava, cara. E olha que ela tinha dons. Então, a gente tem que entender a autoridade dos apóstolos, porque a gente vai começar a ignorar. A hora que a gente vê esses caras na televisão, fala, conversinha. Não viu Jesus, não foi ensinado pelo próprio Cristo. Quando eu falo ensinado, os 12 primeiros ali, eles estavam ao redor. Tiago, Paulo, depois que ele é convertido, ele vai para o Egito, vai para o deserto. Lá Jesus vai ensiná-lo pessoalmente. O próprio Cristo, né? Ele vai fazer essas defesas. O problema de Paulo que a gente vai notar que ele tinha sempre era o quê? Todo mundo falava, não, você não é apóstolo, você não estava com os 12. Ele teve essa dificuldade. Ele não estava. Ele viu, possivelmente ele viu Jesus, ele era um fariseu, ele ouvia, ele sabia quem era Jesus, ele deve ter visto Jesus pregando, mas ainda não foi chamado, né? Depois da morte de Estevão, jogaram a roupa nos pés de quem? De Paulo. Então depois da conversão de Paulo, ele é levado e lá ele é ensinado pessoalmente. Ele vai falar isso em Gálatas. Então por isso que Paulo nas suas cartas ele fala assim, Paulo chamado apóstolo, porque ele está fazendo uma defesa. Eu também sou apóstolo. Depois Pedro vai reconhecer isso, né? Então, quando a gente olhar agora para esses, apóstolo Valdemir, apóstolo Hernandes, eu fui até comprar essa Bíblia umas 2 semanas atrás. Aí eu falei, eu quero da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é essa editora, tem a Bíblia do Brasil e é trinitariana. Aí ele falou, isso não é de Deus. Tipo assim, deu a entender que ele não crê na Trindade. Aí eu fui, ignorei, comprei a Bíblia, aí tinha um cartãozinho, aí eu vi ele lá, apóstolo. O cara era apóstolo, ele estava vendendo a Bíblia, eu não sabia que ele era apóstolo. Olha o pensamento desse cara. E tantos outros. A apóstola Valnice, da igreja onde eu vim, profetizou a vinda de Jesus. Jesus não veio, ela deveria ser morta segundo o Antigo Testamento. Então, uma igreja cheia de Espírito. A gente ia falar, que a Aline falou sobre a comunhão, mas vai deixar para o próximo, que é uma igreja que amava. É o segundo ponto, mas não vai dar tempo, 10h15 já. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se assenta aos pés das Escrituras e dali ela vai aprender tudo. Eu tenho uma revelação para você. Irmã, já tive a revelação. Quantas pessoas são desviadas por falsas profecias? Elas focam na profecia e esquecem. Ignora Deus. A melhor revelação é a Bíblia, né? Você tem que graças a Deus ela se agarra nas Escrituras depois, na âncora. A hora que você está afundando, você agarra na palavra de Deus, porque vai ter profecias. É o que acontece, que Paulo vai falar, que eles vão atrás de coceira, eles querem ouvir. Você quer profecia? Vai ter igreja só de profecia. Você quer só prosperidade? Vai ter igreja só de prosperidade, conforme o clientela quer. Você quer riqueza? Vai na Universal. Você quer profecia? Vai na igreja da profecia lá. Quer na cura? Vai no Valdemir. Segunda-feira eu fui numa palestra que você pregava as mulheres mães falando sobre filhos. E a igreja é pentecostal. Só que a mulher veio com a palavra toda veio com ensinamento mesmo. Aí na hora que ela passou para a pastora lá da igreja, a pastora falou assim, que palavra abençoada, não é o que a gente costuma ouvir. Eu me senti constrangida naquele momento. Eu falei,
gritando no microfone. Ela é psicóloga, eu acho que a área dela é só para crianças. E ela pregou de uma maneira excelente. Eu achei maravilhoso. Aí a mulher É isso que acontece, isso é um exemplo de que nas igrejas aí fora, se não gritar, não rodopiar, se não fizer barulho, não tem unção. Não, o Espírito Santo o sinal deles são isso aí. Infelizmente é assim. eu senti assim, eu falei, poxa, eu fui coloquei no lugar dela, acho que ela gostou, então era isso que ela estava esperando de mim, né? Poxa, eu vim dar a palavra, ela esperava outra coisa, né? Tipo, É por isso que os pastores que são aceitos, o Hernandes, o Paul Washer, que vai cair mesmo em cima, é o piadista, o Cláudio Duarte, é o Feliciano, é esses que eles gostam. O Silas Malafaia. O bloquinho do carnaval agora ele arrumou isso. O cara que fizeram agora. Saíram no carnaval. Entendeu? São esses. Eles não vão expor. Olha o Cláudio Duarte, vê se ele abre. Se ele abre, ele vai falar alguma coisa fora. Aí o que acontece? A gente vai lembrar do Spurgeon, que ele fala o seguinte: se o mundo está batendo palma para esse, dispensa ele. Não vai atrás. O mundo está feliz com ele, mas o mundo é o nosso inimigo. Tem alguma coisa errada. Ai, a minha sogra, quantos no Facebook? Ai, esse pastor, amigos meus que eu sei que não são cristãos. Ah, olha o que ele tem, olha que legal. O mundo está aplaudindo esse cara. Olha os profetas de Deus. Era preso, era decapitado, Isaías foi cortado ao meio, Paulo foi decapitado. minha cunhada mesmo, me falta da questão, me falta da questão mesmo. Quando uma polícia vem pegar aqui, ela se regaça, vai tá lá. Não vai entender. Tinha gente que dava cheque pré-datado. Eu estava lá. Ele dava cheque pré-datado. Depois de pedir oferta, depois de tudo, ainda ele pediu. Gente, verdade, passava cartão, ele estava com a maquininha. Com pessoas que era O negócio é Silas Malafaia. vai ter muita Vamos, terminando o primeiro ponto. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. Gratos ao Senhor porque, com o exemplo da igreja primitiva, nós vemos a necessidade de retornarmos, Senhor, para a tua palavra, a autoridade dos apóstolos que escreveram, Senhor, a tua palavra revelada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças porque temos vivido, Senhor, em tempos onde a tua palavra tem sido pregada fielmente, Senhor. Nós te louvamos porque fazemos parte, Senhor, desta igreja. Pedimos pelo Cristo, Senhor, que está estudando, está se dedicando ao chamado, que o Senhor o abençoe a cada dia mais, Senhor, dando sabedoria, discernimento, Pai, iluminando o entendimento dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a cada um de nós aqui, Senhor, que possamos a cada dia mais, Senhor, nos entregar a tua palavra, sermos cheios do seu Espírito, Senhor. Porque sem o teu Espírito nada podemos, Senhor. Nós não somos a vide, nós somos os ramos, Senhor. Sem o Senhor nós não damos frutos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor, porque quantas vezes nós demos risada daqueles pastores que contavam piada, que não pregavam a palavra e quando abriam a Bíblia distorcia, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não temos a dimensão do que é a tua palavra, que é o Senhor falando conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e bendizemos porque hoje nós estamos sendo instruídos, Senhor, nos teus retos caminhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro e te agradeço. Amém.